Olá, muito boa tarde. No mês de agosto não deixamos de lhe propor pistas de análise aos textos da Bíblia, nomeadamente os que são lidos nas missas de domingo, e ao mesmo tempo fazer propostas para esta época de verão. E hoje temos por convidado o Padre João Lourenço, que cumprimento. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco. Já lá iremos aos textos da Bíblia, a essa análise que faz em ambiente académico e também aqui neste programa e em tantas conferências e por esse país e por esse mundo além. Antes, pedia-lhe uma proposta que possa fazer para quem nos segue e que possa ser útil para estes dias de verão. Proposta de leitura, proposta de visita. Ora, então, muito boa tarde e devo dizer que não é fácil. Eu que não sou agente turístico, nem especialista em análise de livros, não é fácil ter iniciativas que agradem a toda a gente e que possam ter uma grande utilidade. O seu interesse está sempre muito focado, interesse no sentido de estudo, etc., nos temas bíblicos, não é? O meu interesse é um bocadinho mais científico, mas apresentar livros com uma carga científica nesta altura, fora do ambiente académico, não seria um bom conselho, porque eu acho que no mês de férias, salvo necessidades imediatas, as pessoas não vão debruçar-se sobre livros com uma carga muito pesada. E por isso eu tive alguma dificuldade e andei à escolha a tentar ver alguma coisa que me parecesse que pudesse ser simultaneamente útil, agradável, leve e prática. E entre as obras que passaram por minhas mãos, encontrei um livro do Papa Francisco que reúne, não é propriamente um livro que analisa um tema, mas é um livro que reúne muitos das suas intervenções, das suas palestras, dos seus diálogos, das suas intervenções em alguns acontecimentos e principalmente quando se dirige aos fiéis, com temas muito sugestivos. O tema do livro é O Céu sobre a Terra e tem como subtítulo uma expressão que é tipicamente de Francisco: amar e servir para transformar o mundo. Portanto, o tema é exatamente este: o amor como forma de serviço. E servir não deve ser mais que amar, e amar não deve ser outra coisa que para além de servir. E esta obra, que é uma obra simples, é composta por um conjunto de intervenções do Papa, diríamos quase em jeito, mais do que meditação, são exortações, que são muito numerosas e que foram compendiadas e foi pedido a este secretário-geral, ao secretário-geral da Federação Luterana Mundial, que lhe fizesse um prefácio, que está muito bem, o Martin Junge, aproveitando a visita que o Papa fez a Lund, na Suécia, em 2016, para a celebração do aniversário do centenário da Reforma Luterana. E este compêndio, esta coleção de dados ou de intervenções está subdividida em vários temas que eu vou só ler e apresentar, alguns que me parecem tremendamente oportunos. Eu gostaria de dizer que a leitura é leve, é profícua, está muito marcada por aquelas temáticas do Papa que passam muitas vezes à volta de um termo, de uma qualidade, de um empenho, de um compromisso. Por exemplo, fazer o bem faz bem. Coisa muito simples, fazer o bem faz bem. São considerações ligadas ao cotidiano e à considerações nossa muito ligadas ao cotidiano. A cultura do encontro. Algumas coisas destas foram já trabalhadas noutros textos, mas aqui esta reunião, este juntar estas reflexões todas é muito bonito. Diz: uma nova cultura, o encontro feito cultura, o prazer de encontrar o outro, recuperar a amabilidade, etc. As regiões, muitas vozes de um único canto de paz. São, de facto, reflexões muito interessantes. Mesmo neste conjunto, fazer o bem faz bem, temos a alegria de ser dom,
a existência do sucesso, a graça que os pobres nos dão. Quer dizer, muitas destas coisas levam-nos a inverter as nossas lógicas, mas faz-nos bem, e o tempo de férias também é muito propício a isso. Amor é serviço, o sentido da vida, o amor é algo concreto, etc. Curar o homem todo. Curar o homem todo é algo que... E depois alguns problemas de caráter, por exemplo, a exploração infantil, que é um flagelo, e temos vários sentidos nisso. A globalização da indiferença. Um tema muito próximo também do Papa Francisco. É um tema muito próximo para a Tem aqui uma reflexão também muito bonita, a globalização da indiferença, que é exatamente um dos flagelos do nosso tempo. Nós nós estamos, de facto, unidos na indiferença face às questões, face aos problemas, não é? A atenção aos mais frágeis, a vida humana é sagrada, ninguém é os seus erros, que é uma coisa que também nós temos muito de inverter a nossa lógica, porque nós pensamos que a pessoa é aquilo que nós vemos dos seus erros, e o Papa vem nos dizer que ninguém é os seus erros. E depois tem, de facto, um outro conjunto de reflexões sobre o começo do céu, porque o tema é exatamente este, o céu sobre a terra, e portanto precisamos de elevar-nos um bocadinho nestas novas formas de ser para poder chegar, de facto, àquilo que é, no fundo, a nossa esperança, o tema da nossa esperança. Eu acho que é, no fundo, importante e, portanto, torna-se um texto de fácil leitura, agradável e provavelmente de bom fruto, de vivência. Também para estes dias. E se tivesse de sugerir alguns locais, até para a leitura deste livro ou para outras visitas, o que é que lhe... Olha, sobre locais, cada um fala um bocadinho daquilo que conhece, mesmo que não conheça tudo em profundidade. Há uma zona do nosso país, e estamos a falar num tempo, um bocadinho de pandemia, onde vai haver muita gente com limitações em deslocar-se, principalmente em sair para fora do país, as limitações ainda são muitas, precisamos de mudar um bocadinho de ambiente. Hoje há um grito unânime de procurar situações diferentes, onde se possa respirar um ar mais saudável, um ar mais fresco e, acima de tudo, um ar mais puro, porque, no fundo, nós estamos, apesar de no nosso cotidiano a ecologia continuar a ser a bandeira, eu acho que nós estamos cada vez mais poluídos, que se não é pelos óxidos que respiramos, é pelos ruídos que ouvimos, e são tantos, quer os das máquinas, quer aqueles que poderiam ser escusados, quer os ruídos do palavreado. Bem, e há uma questão, é uma zona que eu acho que tem muitas memórias bonitas, que é a questão da zona ali do Alto Minho. Uma zona cheia de santuários bonitos. Uma zona também que lhe é próxima. Uma zona que é muito próxima e que eu gosto muito de levar. É natural também daquelas zonas, eu sou do Baixo Minho, mas gosto de ir ao alto para respirar e ver horizontes mais largos. Mas há ali uma série de zonas muito bonitas, até que eu, no geral, procuro levar pessoas quando me visitam, etc. E há ali uma das zonas mais emblemáticas, mais bonitas, é aquilo que podíamos chamar o conjunto Serra da Peneda, Lindoso e Gerês. É uma zona maravilhosa, pelas suas barragens, que criam ambientes paradisíacos, santuários, e alguns deles são muito desconhecidos. Por exemplo, o Santuário da Senhora da Peneda, lá cravado, no meio da Serra da Peneda, não longe de Castro Laboreiro, que é uma joia, este santuário. É uma joia maravilhosa, um bocadinho, parece quase o Bom Jesus do Monte. A figura é a mesma, é um santuário que remonta ao século XVIII, acabado já no século XIX, mas é, de facto, uma joia. Depois, há outros, ir ao Lindoso, visitar as aldeias dos espigueiros, que são zonas que eram eiras coletivas, eram eiras coletivas das comunidades, e onde cada pessoa, cada família, cada grupo, tinha o seu celeiro, o seu espigueiro, para guardar o milho. Coisas todas feitas em pedra, em granito,
que é uma coisa, nós estamos habituados a ver estas questões, e no mundo rural existiam muitos, mas eram todos de madeira. Ali não são todos coletivos, são aldeias. Há ali zonas muito, muito, muito belas, onde se encontram isso. Depois, outros santuários. Estou-me a lembrar, para além desta, a Senhora da Abadia, próximo do São Bento da Porta Aberta, no início, próximo da barragem da Caniçada e junto ao começar a sair para a Serra do Gerês, a barragem de Portinho, Elas são muitas lá, não é? São tantas, são ali aquelas novas barragens. Havia uma muito próxima do São Bento da Porta Aberta, que é também foi típica, histórica, e que também criava um ambiente já mesmo na saída da Madalena para a Espanha. Há por todo ali todo um conjunto de cenário. Outro aspecto, outra viagem muito bonita é, por exemplo, visitar os passos fidalgos das margens do Lima. O Rio Lima tem uma série de passos de grande qualidade, bonitos. Hoje em dia muitos deles são transformados em museus, outros em centros interpretativos ou centros de exposições que acompanham ali as margens do Rio Lima, muitos deles a partir de Ponte do Lima, ou ali também na zona de Viana. Há todo um conjunto de ambientes de grande interesse, jardins. A vila de Ponte do Lima, que é uma preciosidade, a própria cidade de Viana do Castelo, não tenho procuração de nenhuma destas entidades para fazer promoção, mas parece-me que são, para além do descontrair da natureza e do convívio com a natureza e da riqueza que isso significa, são locais de grande densidade cultural que podem naturalmente fazer bem e proporcionar uns dias de descanso e descontração dentro de um ambiente de férias que às vezes também acaba por ser monótono, e aqui se tornará muito diversificado. E sem dúvida o encontro com outras pessoas, com outras culturas, pessoas, com outras realidades, acaba por ser um grande enriquecimento também. Acaba por ser um grande enriquecimento. A partir da zona de Braga, também os seus arredores, o Santuário da Penha em Guimarães, o Santuário da Senhora do Alívio, quem vai para Viana do Castelo, o Santuário da Senhora da Agonia, o Santuário da Senhora da Abadia, exatamente perto de Terras do Bouro. São cenários maravilhosos. E dará para mais do que umas férias para visitar, porque são muitos os sítios. E muitos destes lugares, eu sei que não será acessível ao bolso de toda a gente. Têm bons lugares também em áreas de turismo rural, de contato com a natureza, praias do interior, fluviais, etc. Zonas das barragens com possibilidades de prática de alguns desportos, de estar também em caravanas, etc. São zonas de grande riqueza cultural, local, etc. Fica essa proposta em época que se alerta tanto para o cuidado da casa comum, e que são locais que revelam também esse cuidado. Vamos reservar o tempo, a segunda parte deste programa, para olharmos os textos da Bíblia que são lidos nas missas deste domingo, nomeadamente o Evangelho, e começamos desde já por escutar esse texto. Naquele tempo, os judeus murmuravam de Jesus por ele ter dito: "Eu sou o pão que desceu do céu", e diziam: "Não é ele Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como é que ele diz agora: eu desci do céu?" Jesus respondeu-lhes: "Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitá-lo-ei no último dia. Está escrito no livro dos profetas: serão todos instruídos por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e recebe o seu ensino, vem a mim. Não porque alguém tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem acredita tem a vida eterna.
Eu sou o pão da vida. No deserto, os vossos pais comeram o maná e morreram. Mas este pão é o que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Padre João Lourenço, temos um texto que se tornou referência para dizer quem é a figura de Jesus, para dizer o que é a Eucaristia, enfim, um texto central nas vivências crentes católicas. Sim, nós temos, para contextualizar um bocadinho, nós estamos este ano, é o ano do Evangelho de Mateus, mas a liturgia incorpora aqui agora nesta quadra do ano o capítulo 6 de São João, que é o texto, diríamos, do Evangelho de São João, que é aquele que é mais cristológico, é aquele que é mais densamente teológico. A liturgia incorpora aqui em 5 domingos, desde o domingo 17º até o domingo 21º, seguindo uma tradição que normalmente se faz de dividir este capítulo 6 de João em diversas etapas, em diversos movimentos, ou em diversos momentos, e incorpora aqui exatamente este texto do capítulo de São João, que, como o Paulo acaba de dizer, é um dos textos mais emblemáticos e mais ricamente simbólicos. Ao ouvir este texto e querendo fazer uma leitura dele em termos, eu diria, normais, de leitura da linguagem corrente do texto, nós diríamos como é que os judeus não deviam murmurar de Jesus. É claro que este texto não é para ler assim. A linguagem, isto é um texto tipicamente joanino, e a linguagem do Evangelho de São João é uma linguagem muito singular, muito própria, muito figurativa e densamente, ricamente simbólica. E este texto tem aqui, naturalmente, um cenário de base, que é a comparação entre aquilo que foi a libertação do povo de Israel do Egito e o maná, esse alimento que o povo de Israel experimentou ao longo do deserto do Sinai, e agora um novo alimento, naturalmente que é uma linguagem simbólica para referir-se à força da mensagem que Jesus traz e da sua própria pessoa. Jesus é agora o novo alimento na sua totalidade. Por isso o texto diz corpo e sangue. Corpo e sangue são, na força bíblica, a totalidade da pessoa. Jesus precisa de se tornar alimento. Nós precisamos nos alimentar dele, que não significa andar a mastigá-lo. Não é uma linguagem fisicista. É uma linguagem profundamente, ricamente simbólica e que devemos depois interpretar no sentido teológico, no sentido do mistério e também no sentido espiritual. Trata-se de incluir, de ter presente sempre a mensagem. Trata-se sempre de ter presente a mensagem e os valores correspondentes, e toda a simbólica é exatamente simbólica. É para traduzir isso, para carregar até nós aquilo que é a realidade, como nós também fazemos, tanta gente, as pessoas, muitas vezes, lhes damos tão bem sinais que carregam, que levam para elas aquilo que somos nós, que transferimos. Jesus está aqui, através de uma linguagem que é muito própria do Evangelho de São João, a exortar as pessoas à necessidade de se apegarem, de se fazerem alimentar dele mesmo. Vamos ao texto da primeira leitura do Livro dos Reis. É também de alimento que se fala neste texto e do fortalecimento que permitiu depois o caminhar durante 40 dias a Elias. Os dois textos têm têm uma relação, e este texto, que tem por base a figura de Elias, que é uma figura marcante do Antigo Testamento e da tradição profética, mas não só profética, é da tradição judaica e fundamentalmente da tradição popular. Elias foi de facto um fogo que brilhou, foi uma luz que brilhou no seu tempo. E Elias teve também dificuldades na sua caminhada. Cá está um texto carregado de enquadramento histórico. Ele teve
Porque é que ele vai para o Horebe? Ele vai fundamentalmente para o Horebe porque um grande profeta deve ir ao Horebe, de onde vem Moisés e a lei. Mas ele vai marcado por um acontecimento histórico, que é a perseguição que a rainha Jezabel, que era uma fenícia da cidade de Tiro, que tinha casado com o rei do reino de Israel do norte, Acabe, e esta rainha introduziu uma vaga de paganismo muito grande na região norte, das tribos do norte da sociedade israelita, que naturalmente desgostou os círculos mais piedosos, os grupos mais piedosos, entre os quais se inclui Elias. Elias é, de facto, o martelo de Jezabel. E Jezabel move-lhe uma guerra tremenda. E Elias tem de sair do país para salvar a sua vida. E precisa de se alimentar. E, portanto, o texto diz, a viagem que Elias faz só pode ter sido alimentada por Deus. Só pode ter sido um dom de Deus, de uma energia que o profeta tem, que não é facilmente explicável por qualquer realidade e por qualquer contingência humana. E, portanto, temos aqui um bocadinho o mesmo cenário que depois Jesus vai interpelar aqueles que o querem seguir. E o cenário da carta aos Efésios, que está na segunda leitura, aí é de outra ordem? Aqui é um bocadinho de outra ordem, é a necessidade dos crentes se deixarem mover por uma atitude nova de vida do Espírito, não é? E, portanto, o Paulo começa logo por dizer que eles têm de ter atitudes que são, no fundo, aquilo que nós chamamos os frutos do Espírito Santo, o perdão, a compaixão, e não estar a ser... e não estar a viver à maneira meramente daquilo que são as nossas reações humanas. E Paulo diz, não contristeis o Espírito Santo de Deus, uma vez que recebeste a sua marca. E, portanto, temos de ser a marca e o sinal e a presença deste Espírito novo de Deus. Mensagens para estes dias que o Padre João Lourenço nos deixou hoje e também propostas de visita e de leitura para dias de verão, que agradeço ter estado aqui. Desejo Obrigado, boas férias. Com muito gosto. É um pequeno contributo, não sei o que é que valerá, mas é feito de boa vontade. Exatamente. E fica deixa-se ao cuidado, pistas, ao cuidado de cada um. Obrigado, Padre João Lourenço, por ter estado connosco neste programa. Esta noite, quando forem 22h45, conto com a nossa companhia na rádio, na Antena 1. Desejo-lhe uma boa tarde, ótimas férias, se for o caso, e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.